Olá, hoje terça-feira, a gente está só no início da semana ainda, né? E muita conversa boa e edificante vai acontecer por aqui. A gente vai falar de um tema muito necessário, a gente vai falar de adoção. No mês em que se comemora o Dia Nacional da Adoção, você vai conhecer um casal que foi escolhido pelo filho, isso mesmo, um encontro de almas que é realmente emocionante. E já que o assunto de hoje é família, nada melhor, né, do que te oferecer um conteúdo mais aprofundado sobre o tema. É esse guia de estudos aqui, ó, Entre Família. É um material escrito com base bíblica e algumas reflexões também de assuntos importantes que podem te ajudar a trazer paz e alegria para dentro da sua casa. Depois de estudar cada tema, você ainda vai responder um questionário. Você vai avaliar como é que está a saúde emocional do seu relacionamento familiar. Olha que interessante. Para saber mais, você tem que pedir o seu guia de estudos pelo 0 operadora 12 21 27 3121. Você sabe que é de graça, né? Você não vai pagar nada, nem pela revista e nem pelo envio. Vou falar o número de telefone mais uma vez para você. 0 operadora 12 21 27 3121. Aí você vai ligar no horário comercial. Mas você também pode mandar uma mensagem agora mesmo pelo WhatsApp. O número é 12 982 44 0077. Está aqui no vídeo, ó, 12 982 44 0077. Você vai receber gratuitamente, vai poder ajudar outras muitas famílias também, tá bom? Peça já a sua. E agora a gente vai para um rápido intervalo, são só 30 segundos e na volta eu recebo aqui o Paulo e a Thalita, que vão contar pra gente sobre uma linda história deles com o filho Miguel. Eles o conheceram enquanto participavam de um projeto missionário no Amazonas. A convivência de 10 dias foi o suficiente para mostrar que ali seria realmente formada uma nova família em resposta a um pedido de oração da Thalita. Vai ser emocionante essa conversa e eu te espero aqui em 30 segundos. Já de volta aqui o Identidade, eu estou recebendo o Paulo e a Thalita. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Geralmente eu recebo sempre uma pessoa aqui, né? São exceções que eu tenho um casal, uma família. Então estou muito feliz de receber os dois juntos aqui para contar uma linda história de um milagre. Mas tudo começou com uma oração de pôr do sol. Quem fez essa oração de pôr do sol? Nós dois. Os dois juntos. Fizemos juntos, exatamente. Como foi? A gente queria que Deus mostrasse pra gente alguma coisa a mais do que a gente já fazia normalmente, né? Na nossa comunidade, na igreja. Então a gente queria alguma missão, algum trabalho mais voluntário e de uma forma mais ativa, né? Da nossa parte. Bom, vocês são adventistas do sétimo dia, então até por isso, né, a oração do pôr do sol, aquele momento em que os adventistas, eles fazem esse momento de culto para a chegada do sábado no pôr do sol da sexta-feira. E cotidianamente se vai à igreja pelo sábado de manhã. Então vocês fizeram essa oração no pôr do sol e quando chegaram já na igreja, no sábado pela manhã, vocês ouviram falar da missão que acontece no Amazonas. E aí, foi aquela coisa, opa, peraí, minha oração foi respondida até rápido demais? Não esperava que fosse tão relâmpago assim? Na verdade, uma amiga em comum veio falar comigo. E veio falar convidando para participar com ela e o esposo dela. Ela queria montar um grupo da igreja de Moema, né, que é onde a gente frequenta, para essa missão. E quando ela falou comigo, eu lembrei da oração da noite anterior. E aí eu respondi que a gente iria, e ela falou, mas você não vai falar com o Paulo? Eu falei, já falei, ontem à noite já falei com ele. A hora que o Paulo ficasse sabendo, né, Paulo, já ia saber, bom... Já estava tudo acertado. Oração respondida. Respondida. A gente tem uma visão de que numa missão a gente vai servir e aquelas pessoas que nós encontraremos serão beneficiadas de alguma forma com o trabalho que a gente vai prestar. Mas... existem situações em que foge um pouco do previsto e se apresenta uma situação completamente nova. É um momento, eu acho que, apropriado para a gente
pensar em coisas que a gente quer, experiências que a gente quer viver. E foi guardado. A Thalita não falou para mim. E o meu pensamento foi ligado à missão, que a gente tivesse êxito, que não acontecesse nada de errado. Mas eu não perguntei para a Thalita qual foi o desejo dela. Então, assim, a Aline disse tudo isso e você, inclusive, Paulo, mentalizou algo assim, bom, vai ser um milagre aqui dentro da missão. E guardou. Exato. E você, Thalita? Eu tinha falado com Deus que eu queria um filho. Porque a gente tinha, na verdade, no início do ano, já, enfim, se prontificado, né, a realmente achar que aquele era o momento, mas não tinha acontecido ainda. Então, o meu pedido para Deus foi esse. Bom, e aí, eu acho que inclusive nesse momento, esse ponto da história que eu vou contar aqui, não sei se vocês atrelaram a qualquer tipo de situação, mas vocês chegaram, né, na comunidade Rosa de Saron, o barco atracou ali nessa comunidade e vocês viram uma criança que tinha 4 anos de idade numa canoa, e 4 anos de idade numa canoa, mas ali remando e desbravando aquela como se fosse um adulto. Sem dúvida. Com muita habilidade. E aí era o Miguel, o qual a gente vai conversar bastante aqui, essa conversa de hoje. Antes ainda de atracar, desculpa te interromper. Ah, vocês pegaram, vocês viram antes. O barco estava se aproximando, não é, à margem do rio, aquilo chamou muita atenção. Eu perguntei assim, gente, cadê a mãe dessa criança? Eu acho muito engraçado. Foi a frase que eu falei. No nosso contexto, existe até uma superproteção a uma criança de 4, 5 anos. Imagina. Não estaria nunca ali, mas é cotidiano para eles, ali é comum, ali é o quintal da casa deles. Eles são muito independentes, né? Desde pequeno. E vivem nesse sistema das águas ali desde muito cedo, né? Eu tenho um filho de 3 anos, então imagino, jamais daqui a um ano meu filho está num barco, muito menos sozinho, né? No meio do rio. Agora, eu acho muito engraçado porque... Claro que né, a gente está falando de uma história de adoção, a gente vai conhecer todos os detalhes, como eu disse ali no começo do programa, mas a gente tem uma visão muito limitada das coisas, né, na nossa humanidade. E eu fico imaginando, às vezes, Deus, né, na sua total onisciência, aí uma pessoa pergunta, cadê a mãe desse menino? E Deus fala, ô, inocente, é você mesma, né? Bom, mas aí... Vocês ficaram lá um tempo nessa comunidade e como foi a interação com a comunidade e como foi também essa interação com o próprio Miguel ali? A Thalita não tinha muito contato com as pessoas daquela localidade, porque o barco saía toda manhã e ia atender outras localidades. A Thalita é psicóloga, né? Você fazia esses atendimentos psicológicos na missão? Eu sou sexóloga também, então eu fazia uma parte de prevenção, né, a doenças, fazia aconselhamento nessa área, fazia interações também, grupos com eles, palestras. Então, a depender da comunidade, era assim. Essa dinâmica. E você, Paulo, o que você fazia lá na missão? Eu fiquei especificamente na localidade, porque ali tinha construção de salas de infantis, construção de banheiros e nós ficamos com a obra civil. E você é de que área? Eu sou administrador de empresas. E aí o administrador de empresas estava construindo ali, estava sendo pedreiro. Virou pedreiro. Estava criando uns calinhos. Essa é a beleza da missão. Sem dúvida. E você, então, tinha um contato mais próximo com o pessoal da comunidade? Com todos, com todos. E o calor é muito grande lá, mesmo em julho. A gente trabalhava até o final da tarde, mas escurecia tarde. E a gente percebeu que tinha alguns jovens que jogavam bola num espaço, num campinho pequeno, reduzido. E a gente estava terminando a obra, o dia de trabalho, e eles ali brincando. Eu gosto muito de criança. E então eu me aventurei, eu me atrevi a chegar próximo deles e brincar, interagir. Mas eles eram assim um pouquinho, num primeiro momento... Desconfiados. Não eram dados. Bom, isso foi aproximando um pouquinho. No outro dia, eles tomaram aquilo como hábito. Aí já chamavam, vamos jogar futebol, no final do expediente. E então eu convivi com as crianças e não posso dizer que o Miguel foi a criança que eu mais tive proximidade. Talvez não. Ele era bem, assim, na dele, sabe, bem sériozinho. Bravinho. Bravinho. Bem bravinho.
Mas eu criei esse diálogo com as crianças. Tanto que depois, passaram-se 3 dias, eles me chamavam de pastor. Pastor, vamos jogar futebol. E a gente ia a esse futebol e houve a proximidade com as crianças. A Thalita não conhecia o Miguel até o final da missão, porque tinha várias crianças, não é? Sim. Na verdade, a gente via as crianças ali, assim, né? né? Mas o Miguel se apegou muito a ele justamente por essas brincadeiras, né? Que você sempre brincava com ele de cavalinho, Pus né? ele de cavalinho e saí correndo pela vila. E, num primeiro momento, ele travou as pernas assim, falando, esse cara vai me derrubar. Mas depois eu acho que ele aliviou e achou que era bom essa Teve mais confiança e Aí, relaxou toda na hora brincadeira. Ele queria o cavalinho. E acho que... Mas ele ainda muito quieto. E a gente fazia o culto toda noite. Uma noite me chamou muita atenção porque no culto estavam as crianças que louvavam, sabe, com um entusiasmo tremendo. Ele saiu do grupo de crianças, deu a volta na igreja, veio e sentou do meu lado. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu fui tentar um breve diálogo, mas ele parecia um passarinho, sabe? Sei. Você vai falar, ele bateu asa e voou. Mas aquilo me comoveu bastante. E eu acho que comecei a dar mais atenção a ele. Eu sei que eu percebi ele sempre próximo. Deixa eu retroceder um pouquinho. Adoção nunca foi um termo que a gente usou, não com preconceito. Mas não era um plano, não era uma alternativa. Nunca pensamos nisso, Nós né? nunca conversamos sobre essa situação. Assim foi o dia a dia. Foram passando os dias e a gente se apegando às crianças e à comunidade, os avós, a mãe do Miguel, muito queridos. Mas eu sabia que eu ia voltar depois de 1 semana, 8 dias. E foi se aproximando o final, não é? Eu sei que tem um momento que me emocionou bastante, porque o Miguel vai até vocês nesse momento da despedida, fica lá até tarde da noite e inclusive com as coisinhas dele organizadas, né? Eu quero saber qual foi a reação de vocês, a reação da família e como tudo isso aconteceu. Então, um intervalo muito rápido aqui e a gente volta já contando a história de como essa família se conheceu e se reuniu seguindo os planos de Deus. Intervalo rápido e a gente já volta. De volta aqui o Identidade, a gente está recebendo esse casal aqui, o Paulo e a Thalita. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Como a gente estava conversando, vocês conheceram a comunidade, trabalharam, né, em diferentes comunidades, inclusive, principalmente no caso da Thalita. Paulo ficou mais radicado ali na comunidade onde conheceu o Miguel e outras crianças. E aí eu imagino que conforme vocês iam convivendo e os laços iam ficando mais estreitos, principalmente com as crianças, o momento da despedida se aproximando, o coração estava apertado, né? E aí, como foi a noite anterior? Vocês saíram num dia de manhã, né? Mas na noite anterior houve uma grande despedida ali de vocês com a comunidade. Como é que foi esse momento? A gente preparava o jantar e ficava conversando, fazia o nosso culto. Então a gente ia dormir normalmente tarde. E, para nossa surpresa, já a vila, porque eles têm hábito de dormir bem cedo, já estavam todos dormindo, só nós acordados, conversando. O Miguel apareceu. Apareceu assim com uma carinha sonada, mas a carinha triste. E aí a gente abraçou ele, Miguel, tá sem sono? E ele não falava nada. Mas a gente abraçou ele e tivemos a impressão de que ele estava se despedindo da gente. Todo dia, no decorrer da missão, um dia o Miguel chegou a mim e falou, vê se eu estou cheiroso. Eu falei, tá muito cheiroso, você usa perfume? Uso. Que perfume que você usa? Não sei. Eu falei, posso te mostrar o perfume que eu uso? Aí eu peguei, na verdade nem era um perfume, né? E espirrei nele, falei, você gostou? E depois, todo dia, depois do banho, ele vinha até mim para me dar uma espirradinha, uma borrifadinha nele. E a gente estava usando o mesmo perfume. Nessa noite, eu fui o último a pegar ele no colo e ele se aconchegou e eu falei,
Miguel, a gente está indo embora amanhã. E a nossa amizade foi muito boa, não queria que você esquecesse de mim. Então eu levei um travesseirinho de rede, travesseirinho pequeno, e falei, olha, eu vou espirrar aqui para você lembrar de mim. É difícil falar às vezes alguma coisa. Está sendo difícil para mim, eu imagino para você. E aí eu borrifei ali, levei ele para a cama dele, ele deitou olhando para o teto assim, e eu comovido tive que deixar aquele pequenininho ali e achava que não ia vê-lo mais. Deixei ele com o travesseirinho, com o cheirinho do Paulo e fui embora. E ali a gente já estava muito triste, não é? Acho que alguém da comunidade chegou e falou assim, olha, o Miguel arrumou as coisinhas para ir embora com vocês. E ele estava, quando a gente passou, ele estava sentadinho na escada, foi a missionária, né? Aí ele estava sentadinho, assim, na porta da casa dele, com a mochilinha lá. E assim, e a gente dava tchau para ele e ele só fazia assim, baixava a cabeça. E aí todo mundo já estava, né, chorando, porque tinha se apegado muito. Mas quando eu vi aquilo, foi o momento que eu senti. Eu senti Deus falando assim para mim, a resposta é teu. Sabe assim, quando você fica meio confuso? Sim, porque quando você fez, retomando ali aquela oração, aquele pensamento, né, que o milagre que você queria viver era a maternidade, a paternidade, não era por adoção, né? Não, o pensamento era, vamos ter um filho biológico. Nunca imaginei, e tem um detalhe, né? Na noite anterior, uma das tias do Miguel, conversando com um amigo da missão, falou assim, o Miguel é um menininho que precisaria ser adotado, porque ele tem muita vontade de ter um pai presente. Aí ele não tinha o pai biológico ali com ele. Não estava, não tinha assumido ele, né? Enfim. E a Aline, que tinha sido muito apegada ao Miguel, ela ficou querendo adotar ele. E ela era recém-casada, né? E o Felipe, o marido dela, que era o médico da missão, falou, não, Aline, imagina. E ela chegou para o Paulo, né? E perguntou, Paulo, você não tinha coragem de adotar? E o Paulo falou, imagina, Aline, ele tem família aqui, né? Como que a gente vai tirar ele daqui e tal? Mas quando o barco passou, que eu vi o Miguel ali, eu falei, nossa, vai ser meu. Eu senti isso no coração. E eu fiquei muito emocionada. E dividiu né, com o Paulo? Eu não falei exatamente para ele na hora, mas acho que ele achou estranho, né? Eu vi o olhar dela, que ela tinha um pensamento que era um pensamento novo para mim. Eu falei, você está pensando nisso? E aí ela, assim, um pouco soluçando, balançou a cabeça. Mas a gente não conversou durante a viagem, que a viagem é longa, até a gente chegar ao porto de Manacapuru. Mas era um misto, né, de vontade, mas de atrevimento, porque ele não estava, ele era amado, como é até hoje. Todo ano ele viaja, a menos esses 2 anos da pandemia, mas todo ano ele viaja para lá e passa uns dias com os irmãos, ele tem irmãos, tem mãe, tem os avós, que é muito amado por eles. E essa ideia foi cada vez ficando mais comum entre ambas as partes. Aí, depois de 6 meses, já com as coisas um pouco mais ajustadas, o Paulo voltou lá para realmente buscar o Miguel. São muitos detalhes, a gente infelizmente não tem tempo para contar todos esses detalhes, mas naquele momento o Miguel ele já não estava mais com aquela mesma sintonia, né? Ele não estava pronto para ir embora, porque tinham se passado 6 meses. Sim. Uma criança de 3 anos, né? E aí eu sei que você disse para a família, olha, não vou levar se ele não quiser ir. Sim. O que aconteceu nesse momento? Eu não queria a minha satisfação, eu queria a nossa satisfação. E conversando com a avó, ela pedia para ele, vai tomar banho, ele veio te buscar. Aí ele disse, mas eu não vou não. Mas ele muito assustado, até que a avó falou, Miguel, vai tomar banho que ele veio te buscar. E quando ele voltou do banho, eu não esqueço aquela carinha. Eu fotografei para registrar o momento, mas ele tinha uma carinha de tão assustado que eu tinha quase um sentimento de culpa. O que é que eu estou fazendo? Senhor, dirige, se tiver que ser, que continue, senão...
E nós saímos, pegamos o carro, viajamos, um bom percurso, ele caladinho, fomos para o hotel, mas o primeiro voo era 11 horas da noite, e isso era no final da tarde. Então, esse tempo, ele ficou muito instável, sabe? Já com saudade, quero minha avó. Eu falei, eles estão muito longe, a gente viajou. Fui para o hotel, liguei para uma tia dele que estava em Manaus, falei, eu queria que você viesse até o aeroporto. Por quê? O Miguel não está querendo ir, se ele não quiser, eu não vou levar ele sem que ele queira. E ela foi. Depois da minha insistência, ela foi. Eu falei, só não chega perto, porque senão aí é fatal. Ele vai para o seu colo e aí... Mas eu vou tentar até o embarque. Se eu não conseguir, eu trago ele aqui. E assim foi. Ela chegou, ficou à distância. E eu falei, chegou a hora, vamos. Peguei na mão dele e a gente embarcou. E a maturidade desse garoto até hoje é manifesta, não é? Ele é muito maduro. Diferente mesmo. Mas ele não falou mais. Ele virou a página, não falou mais de mãe, não falou de saudade, ele embarcou e dormiu. Nesses 6 meses que a gente estava longe, né? O pastor falava pra gente, né? Que ele ficava olhando, quando passava algum avião, ele falava assim, eu vou para São Paulo, naquele avião. O Paulo vem me buscar e o Paulo vai ser meu pai. Ele ficava falando esse tipo de coisa, né? E aí eles chegaram, eu fui encontrá-los, né, no aeroporto. E quando o Paulo me viu, o Paulo vinha vindo com ele, né, e o Paulo falou, olha quem tá ali. E aí ele soltou a mãozinha, né, do Paulo, veio correndo na minha direção, deu os bracinhos, eu peguei ele no colo, ele deitou aqui, eu já amava ele. Olhando para trás, são quase 10 anos já dessa história, como é viver esse milagre que aquela pessoa disse que vocês viveriam na missão? Como é viver esse milagre hoje, Thalita, para você? Olha, o Miguel é uma bênção, né, na nossa vida. E, inclusive, a família de lá também é uma família que a gente tem contato e a gente gosta muito, né? É uma família que a gente ora no pôr do sol. Nós temos família na Bahia, que a família da Thalita é da Bahia. Nós temos a família do Amazonas e nós temos a família de São Paulo. E ele é um menino muito bom, assim, a gente imaginava que a adaptação seria muito mais difícil, né, do que foi. Então, o primeiro dia de aula, por exemplo, já foi na semana seguinte que ele chegou, já era o primeiro dia de aula. A última vaga da escola. Isso também é interessante, porque a gente mora ali em Santo Amaro, então a gente procurou na escola adventista lá, no período que a gente queria, na sala dele só tinha uma vaga. A dele, já estava lá reservada. Mas não foi nem eu nem a Thalita que reservou. Deus. E ele, quando a gente comprou o material escolar, ele adorava, assim, chegava alguém para visitar, ele pegava aquela mochila e abria tudo. E eu fiquei pensando, né, primeiro dia de aula, como vai ser? Vai chorar? Como é que é? E aí eu deixei ele na porta da escola, ele, tchau, entrou, não olhou para trás. Super eu que seguro, chorei, né? Os pais é que choram, né? Super seguro, né? Ele tomou a decisão dele, ele estava maduro, né? Como vocês perceberam, e a coisa fluiu. Agora, falei que isso já tem quase 10 anos, né? Então, ele já tem 13 anos, e o legal é que ele já voltou em missão, né? Junto com você, Paulo? No final de janeiro, nós estivemos no Piauí. E eu queria que isso brotasse do coração dele. E brotou. Eu não falei com ele, não que era uma proibição, mas ele manifestou espontaneamente, Paulo, eu quero ir com você. E nós fomos para o Piauí, e foi muito bom. Eu não sei dimensionar o quanto foi bom, mas o Miguel ter pedido para ir junto comigo na missão, foi uma coisa que eu não consigo mensurar. E foi. E, se Deus quiser, nós vamos em outras. Muito bom, muito bom. É muito bonito ver a emoção de vocês quando contam, mesmo já tendo passado 10 anos, mas é um momento extremamente marcante, né? Essa família se reunindo, e eu espero que Deus continue abençoando muito vocês, o Miguel, e que essa família continue com esse espírito missionário no coração, ajudando aos outros e se ajudando dentro desse convívio também. Muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês. Obrigada a você. Obrigado.
Obrigado também a você que ficou acompanhando essa linda história hoje aqui. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.